Livro do profeta Daniel. Como no caso dos outros textos classificados como profetas maiores, o último deles leva o nome de seu protagonista, Daniel. O autor é esse jovem servo de Deus, tanto que a segunda parte é toda redigida em primeira pessoa, como também acontece com Ezequiel. Provavelmente, Daniel era de família nobre, talvez até mesmo real, e possuía inteligência e habilidade fora do comum. Na primeira parte, fica evidente o destacado papel dele como profeta e estadista. Assim como Ezequiel, outro profeta do exílio, Daniel não residia em Jerusalém durante os fatos narrados em seu livro, porque havia sido desterrado para a Babilônia, a fim de servir na corte do imperador Nabucodonosor. Entretanto, a violência do desterro não o levou a guardar amargura em seu coração. Ao contrário, a sublime decisão que tomou com seus companheiros, referente a não se contaminar com as iguarias do rei, todos eles mantendo-se puros em meio aos prazeres da corte imperial, ainda que isso lhe custasse um sacrifício, demonstra porque o Altíssimo pôde usar seu servo de maneira tão intensa. Sem dúvida, esse é um exemplo de fidelidade e consagração para os que temem ao Senhor. Daniel, assim como seus amigos, não se curvaram ao mundo, mas permaneceram na presença de Yahvé. Esta obra é diferente dos demais textos proféticos, uma vez que adota o estilo apocalíptico, pois lança a mão de símbolos, visões fantásticas e de língua figurada para transmitir sua mensagem. Diferentemente dos longos discursos de exortação, facilmente encontrado nos outros profetas, em Daniel temos, além de elementos já mencionados, algumas das mais notáveis orações registradas nas Escrituras. O propósito de Daniel não é desvendar o futuro, embora isso seja feito nas visões fantásticas descritas em várias passagens. Como outros exemplos da vasta literatura apocalíptica judaica, este livro foi redigido para levar consolo ao povo de Deus que atravessava um período de tribulação intensa. De fato, a partir de Nabucodonosor, nunca mais Judá teve existência autônoma, pois sempre pertenceu ao império dominante da época. Nas visões de Daniel, Deus revela a seu servo a sequência de impérios que governaria o mundo, culminando com o surgimento do mais feroz e ímpio dominador mundial, cujo reino será destruído pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O autor da obra aponta de modo incontestável para a verdade última das coisas. Embora o mal apareça e pense que vai prevalecer, é o Criador que governa a história, e ele, ao final, punirá a impiedade e estabelecerá seu reino eterno. E com essa certeza que o povo de Deus se consola e se mantém fiel ao Senhor em meio às perseguições e tribulações. Nesta cena, Daniel interpreta o sonho da estátua de Nabucodonosor, onde a cabeça de ouro seria Babilônia, 612 a 539, parte de prata seriam os medo-persas, 539 a 331, a parte de cobre, 331 a 166, a parte de ferro, os pés, Roma,
de 166 a.C. a 466 depois de Cristo. Essa revelação, de acordo com Daniel capítulo 2, foi o próprio Deus quem entregou ao jovem profeta. Embora esse livro esteja repleto de conteúdo profético, está também impregnado de muitos desafios para a vida prática e piedosa. As profecias foram dadas não para promover misticismo, mas fortalecer o caráter, não como motivo de curiosidade, mas para infundir coragem. O autor esmera-se em registrar como uma vida pura, piedosa, com o estudo bíblico e persistente na oração, constitui um manancial de onde ele recebeu as visões de Deus. Na grande profecia das 70 semanas para Israel, em Daniel 9, 24 a 27, por exemplo, os princípios práticos tiveram antes grande ênfase. Essa profecia de 4 versículos é precedida de um longo relato de Daniel a estudar Jeremias, a orar, a confessar os seus pecados, a apelar a Deus com base nas suas alianças e compaixão e na sua palavra. Deve também ser observado que essa revelação de longe alcance foi dada logo após a experiência de Daniel na cova dos leões. O objetivo básico da profecia é promover vida piedosa. Nos difíceis tempos dos Macabeus, o livro de Daniel foi sem dúvida um fator preponderante na inspiração da coragem piedosa deles e os estimulou para serem fortes e exultarem em grandes feitos. Daniel 11, 32. Aqui vemos Daniel voltado para Jerusalém, onde fazia suas orações. Tinha por costume orar 3 vezes ao dia, voltada para a Terra Santa, para a cidade de Jerusalém. Seu objetivo principal é declarar a soberania de Deus sobre todas as nações, conforme foi demonstrado por intermédio de Daniel e seus amigos a 2 monarcas da Babilônia e a 2 da Pérsia. Assim, Daniel revela a previsão de 4 reinos gentios, como Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Na visão de Nabucodonosor, a estátua de ouro, que é a cabeça, Babilônia, peito, prata, Medo-Persa, saia, que seria bronze, representando os gregos, e as pernas, o ferro, Roma. Na visão de Daniel, o leão representava Babilônia, o urso, os Medo-Persas, o leopardo representava a Grécia, que atacaria rapidamente. E por último, o reino terrível, que seria o Império Romano, com suas armas poderosas e um grande ataque bélico. Daniel teve essas visões. O propósito do livro de Daniel não é enfatizar o programa redentor de Deus, mas o programa do seu reino até que ele seja estabelecido permanentemente com o Messias. Todas essas profecias se cumpriram. Os livros têm uma redação apocalíptica, utilizam bastante a linguagem figurada e inúmeros símbolos. Um dos propósitos disso é confundir o leitor que não faz parte do povo oprimido, pois esse jeito de escrever está sempre ligado ao objetivo de restaurar a esperança em meio à opressão. De certa forma, trata-se de um texto escrito em código que só é compreensível por quem conhece os símbolos.
É por isso que Daniel tem tantas narrativas de visões, sonhos e criaturas fantásticas. A interpretação delas não é tão fácil, a menos que se caia na armadilha de querer identificar cada detalhe dos códigos. O segredo é buscar a mensagem geral revelada, a qual aponta sempre para o controle total que Deus tem dos acontecimentos históricos. Contudo, Daniel não é só revelação ou profecia. Há também exemplos inigualáveis de fidelidade em meio à ameaça mais feroz. Os episódios da dieta, da fornalha e da cova dos leões falam de modo eloquente acerca do que o Altíssimo espera de seus servos, ainda que estes estejam enfrentando uma grande tribulação. Daniel também apresenta o Anticristo. Embora fale pouco do Messias, Daniel muito diz sobre o Anticristo. Esse sinistro personagem aparece mais e mais no livro, desde vagos símbolos, como o pequeno chifre, até o título específico de Rei e Desolador, nas últimas visões. Essa revelação pode ser observada na seguinte sequência dos textos bíblicos. Número 1. Daniel 7, 8 a 11. É apresentado como o pequeno chifre, poder, cujas basófias são julgadas pelo ancião de dias, e é queimado pelo fogo. 2. Daniel 8, 9 a 25. É visto novamente como um pequeno chifre que se opõe até o príncipe dos príncipes, e é quebrado sem esforço de mãos humanas no último tempo da ira de Israel. Versículo 19. 3. Daniel 11, 36 a 45. É visto agora como rei no tempo do fim, que se exalta acima de todos os deuses. Tem uma vitória decisiva na terra gloriosa e arma as suas tendas palacianas no Monte Santo de Jerusalém. Versículo 45. 4. Daniel 12, 1, verso 11. O seu tempo para profanar o santuário, o poder do povo santo, está designado como 1260 dias ou 3 anos e meio. Daniel 12, 7 e 11. Comparar Apocalipse 11, 2 e Apocalipse 13, 5. Essa revelação do futuro anticristo faz parte da revelação dos tempos dos gentios do capítulo 2. O primeiro rei desse período foi Nabucodonosor, e o último será o anticristo, que pisará o templo de Jerusalém. Lucas 21, 24. Nabucodonosor, entretanto, reconheceu o rei do céu, enquanto o anticristo mais e mais magnificará a si mesmo. Capítulo 4, versículo 37 e capítulo 11, versículo 36. Daniel também revela o Cristo. Dedicando-se mais ao reino temporal dos gentios, Daniel apresenta o conteúdo messiânico apenas em alguns raros textos. 1. No capítulo 2, versículo 34 e 35, nos versículos 44 e 45 do mesmo capítulo, a pedra, cortada sem auxílio de mãos, que fere a estátua dos reinos gentios, simboliza a vinda final de Cristo a fim de destruir o sistema antidivino e maléfico do mundo e estabelecer o seu reino eterno. 2. Em Daniel capítulo 7, 13 e 14, o Filho do Homem, que vem sobre as nuvens do céu, a fim de destruir os reinos dos animais e receber o domínio eterno, descreve a sua vinda como o homem de Deus, assumindo finalmente sua posição legítima de rei da terra, designado por Deus. 3. Em Daniel 9, 25 e 26, há uma referência mais específica a Cristo como o Messias.
no decurso da profecia das 70 semanas. Ele vem, mas é retirado sem receber o que é devido. Ligado a esse acontecimento, entretanto, haverá outra destruição da cidade e santuário, cumpridas no ano 70. 4. Em Daniel 10, 5 e 6, aparece a figura impressionante do Senhor como um homem, cuja aparência era semelhante à de um homem por cima do firmamento em Ezequiel, capítulo 1, verso 26, e a do Filho do Homem em Apocalipse 1, 13 a 17. Cada uma dessas descrições foi dada a um julgamento. Estava prestes a ser pronunciado. Em todas essas referências de Daniel, Cristo é visto como o juiz das nações designado por Deus, e Rei dos reis e Senhor dos senhores. Com isso, terminamos o livro do profeta Daniel.